Olá, pessoal. Estamos em mais um episódio do nosso Podpack. É o podcast da Pernambuco Consultora. Estamos trazendo cada vez temas diferentes para vocês. Me chamo Mariana Vanderlei e hoje estamos com um assunto super vasto. Se eu não cuidar aqui, a gente vai ficar durante horas conversando. É sobre financiamento imobiliário, tá? Por mais que a gente fale sobre esse tema, sempre surgem dúvidas, sempre surgem isso pode, isso não pode, né? Mesmo na nossa equipe interna da empresa. Então, eu trouxe aqui duas feras no assunto. São feríssimas, assim, sabem muito sobre o tema. Espero que eu possa contribuir com as informações e trazer aí essas dicas que essas duas feras vão trazer para a gente. Se apresentem você primeiro, Suzana. Quem você é? Sou Suzana, sou administradora, sou Maravilha. Pernambuco Consultora há 13 anos Uau! e estou na área do crédito imobiliário, do financiamento, há 8 anos. Olha só. Obrigada, viu, por emprestar seu cérebro. E Pra não deixar obrigada pelo para você não ter só a convite. informação e ficar para você dividir com a gente e com quem está Vamos assistindo aqui. compartilhar. Trouxe agora a maravilhosa Andressa junto da gente. Se apresente. Oi, Mariana. Eu trabalho na empresa há 15 anos e trabalho na parte de financiamento imobiliário há 10 anos. Meu Então, Deus. assim, Então escolhemos as pessoas certas. tempão aí, tem muita coisa para a gente conversar aí sobre o assunto mesmo. Vamos sim. Então vamos lá, vamos conversar. A gente vai começando e vai surgindo as ideias e os bate-papos. Primeiro, eu queria escutar de vocês duas, né, assim, na atividade de cada um de vocês. Você muito mais, né, Suzana, na parte de receber documento, analisar, e você muito mais até na própria aprovação, né, na ajuda Isso, da na liberação do aprovação, crédito. na liberação do crédito. A gente partir pelas dicas, né? A gente pode começar a puxar pelas dicas. O que é que, na concepção de vocês, agiliza a aprovação, ajuda ao cliente, né, na aprovação? O que na ótica de vocês, do dia a dia, o que é que a gente poderia começar a dizer de dicas mesmo, sobre celeridade, sobre ajudar, o que é que a gente poderia trazer para os clientes? Suzana. Eu acho que quando ele pensar em comprar um apartamento, eu acho que o primeiro passo é já se planejar financeiramente, se for ocorrer com financiamento. E a partir daí já começar a entrar no site dos bancos, ver o que eles solicitam, fazer simulações, né, para ver onde você vai se encaixar, né, qual é o valor do apartamento que você pode comprar. No financiamento a gente sempre fala, quero comprar um apartamento no valor de X, mas o banco ele aprova uma prestação, ele aprova Uhum. uma parcela, a parcela que você pode pagar, e geralmente é 30% do valor da sua renda. Então, você pega a sua renda e vai lá para o site simular e brincar com isso E para engraçado que ver. geralmente as pessoas fazem o oposto, né? Por isso que às vezes a pessoa não tem a informação. Primeiro eu procuro apartamento, vou pro valor, pro meu sonho, para depois ir atrás das possibilidades de financiamento. Acho que é por isso que às vezes a pessoa Isso, fica frustrada, né? Isso, isso. exatamente. Uma das maiores frustrações é exatamente porque o cliente, às vezes, ele quer uma coisa e a capacidade dele é outra. Isso. Então, é importante que antes que ele encontre o apartamento, ele saiba a projeção de quanto que ele pode financiar. Porque como ainda tem todo um processo aí ao longo De até assinar análise, o né? contrato, então ele precisa saber primeiro quanto que ele vai ter de liberação de crédito naquela instituição. E aí ele tem que buscar Como é todas que as ele deve fazer? Nos instituições. simuladores? Ele faz nos simuladores? Como é que você Isso. sugere? Nos sites dos bancos já Uhum. constam disponíveis lá os simuladores. Então, é uma projeção que ele coloca ali, qual é o valor do imóvel que ele está querendo, qual é o valor da renda que ele está querendo, qual é a idade da pessoa que está no financiamento. A idade é um item importante, porque Isso. vai servir como cálculo para o seguro, né, da prestação. Então, lá quando ele colocar no site, porque é diferente de um financiamento de carro, o financiamento imobiliário não está lá disponível. Quando você entra lá na sua conta, tá lá, você tem X aprovado, Verdade. né? Aí, Isso. assim, Você tem que fazer o contrário, você tem que dizer quem você é, Isso. botar seus dados para depois saber quanto você consegue, né? Até porque Isso. no financiamento você pode compor renda, né? Uhum. Então, assim, marido e mulher. Então, os dois entram com renda. Você pode colocar uma terceira pessoa, e dependendo da instituição, precisa ter parentesco ou não. Uhum.
né? Então, Até quantas pessoas? Pode-se colocar 3? veja, não existe uma regra de quantas pessoas podem entrar no financiamento. No entanto, quando você faz um financiamento e você coloca mais pessoas, tipo, eu coloco o meu irmão, eu coloco um tio, a gente tem que lembrar de que aquele imóvel pertence também àquelas pessoas. Verdade, hein, pessoal? Presta atenção. Cada Isso, pessoa que você coloca no financiamento também é dono do apartamento, né? Isso. E exatamente. também vai ter que pagar a prestação, vai sair na matrícula do Tudo, né? Nome de imóvel. todos. Isso. E até Tudo, a propriedade, né? Que as pessoas ficam, poxa, eu vou colocar para compor renda, mas não se lembra que a exatamente. propriedade também é daquelas pessoas, né? Isso. E aí vem outros detalhes. Então, por exemplo, se você entra em algum programa do governo, aquela pessoa que entrou para compor renda com você, ela foi beneficiada ali. E aí, quando Uhum. ela for comprar o imóvel dela, ela já entrou num programa, né? Então, ela já Uhum. foi beneficiada anteriormente. Então, isso é importante. Porque às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu entrei com Suzana aqui só para compor renda, ela está só compondo renda. Não, se Mesmo que ela não vá assinou o pagar, né? Mas se imóvel ela junto assinou isso. comigo, foi registrado junto comigo, então Ela tem nós um duas imóvel. somos proprietárias do imóvel. Então é importante que as pessoas saibam que não é só compor renda, O né? Elas também comprometimento da entram renda já ali, está lá vinculado, né, exatamente, e Andressa? até na questão do registro, porque todo mundo entra na hora de registrar o imóvel. Então o imóvel pertence a todo mundo Até para que utilizar o entrou. FGTS depois também, Exatamente. né? Pois é, eu já soube disso, de pessoas que colocaram o nome no FGTS e não souberam que seu nome estava preso, não puderam usar depois, né? Isso, exatamente, porque o FGTS ele tem a regra própria dele, então é no primeiro financiamento que você pode usar. Então, se você entra em outro financiamento para compor, quando você for comprar o seu, você já está naquele outro financiamento. E aí acaba que você não pode usar. Então, é importante, como a gente falou, ter o planejamento. É você realmente conversar, entender o processo como um todo, para que não entre, você não bote uma outra pessoa que depois ela não possa usar no dela. Pois é, você não coloque. Às vezes eu vejo com Suzana, a gente fala assim, ele não tem alguém para compor renda, né? Isso, na verdade, deveria ter sido uma coisa feita antes, né? Às vezes a gente Isso, até está Isso, aprovando a isso, análise, né? Você traz para mim e diz, poxa, essa renda só isso. Até eu mesmo, às vezes, incentivo. Ele não tem outra pessoa isso. para compor renda e eu nunca pensei nisso. Que a pessoa que for compor renda também vai ter seu crédito associado àquela compra. Então, vai ficar exatamente. tudo que for aprovado depois, já vai ter aquele comprometimento, né, Isso, Andressa? vai estar todo mundo que entrou naquele contrato vai estar vinculado àquela compra. Então, depois, se a pessoa for fazer um outro financiamento, um novo processo, aquele primeiro já entrou ali no comprometimento dela. Então, é importante saber, Isso. né, que tem Que se essa for compor, ótimo, que bom, mas isso, consciente mas do que está sabendo do fazendo, né? E após simular, eu acho que lá você já vai ver a prestação e o valor do imóvel que vai se enquadrar, né, na sua Uhum. realidade. E posteriormente a isso é pensar no seu comprometimento financeiro, que às vezes o cliente não tem nenhuma restrição, mas não consegue a aprovação do valor lá que deu da simulação. E a isso. simulação é o primeiro passo, né? A gente chama até simulação. Muito cliente chega e faz assim: eu quero o que tá nesse papel, né? É, Imprime lá do site, eu quero nessas condições. Mas assim, Só que não foi nem analisado ainda, né? isso. isso. A O simulação, ela é financiamento uma precisa de uma projeção, análise. ela é uma Uhum. análise com base nas informações que o cliente colocou. Mas essas informações a gente vai jogar nos sistemas. E são os sistemas quem vão dizer realmente qual é a capacidade de pagamento daquele cliente. Então, muito cliente chega para a gente e diz assim, mas não aprovou 30% da minha renda. Você me disse que o comprometimento Isso, era porque até uma coisa você está 30%. ali no site, outra coisa é dentro da instituição Isso, financeira, a pegar análise do todos os dados crédito. do cliente. Então, ali, quando coloca o CPF, né, provavelmente o sistema deve analisar toda a vida financeira do cliente que não está lá Isso. no Isso, site, né? isso, Exatamente. Então, assim, é olhado todo o comprometimento. Então, se você tem uma prestação de alguma coisa que vai vencer daqui a 30 dias, isso vai entrar no seu comprometimento. Então, eu não posso lhe comprometer, vamos dizer assim, colocar uma renda, uma prestação que está superior ao que você ganha se Uhum. você já está comprometido. e ser um bom pagador também, né? Não atrasar Isso. conta, porque Já você fica lá registrado no Já fica tudo CPF, né? Isso, registrado. Então, o histórico também, no caso, é, né? O Isso. histórico de pagamento. Se Então, eu não sou um bom necessariamente pagador, a parcela vai ser 30% do seu salário, porque se já tiver não. comprometido com outra coisa, é 30% se for zero, né? Se tiver zero isso, Exatamente. comprometimento com isso, outra isso, instituição, com outro financiamento, né? Isso. isso. A aprovação é até 30%. A gente nunca vai passar dos Uhum. 30%. Mas também Mas não também pode ser menos, necessariamente porque eu já vou. tem outra. Exatamente. Nem, não necessariamente vai ser sempre 30%. Uhum. Então, É. pode ser que aprove menos. E aí o cliente chega, não, mas não está igual como está aqui na simulação. Não, é porque aí é uma simulação, é uma E projeção. aí que entra a composição da renda, né? Se não chegou lá,
no valor que você deseja, você procura alguém para Pode compor ser renda, isso. né, para aumentar a sua capacidade de pagamento, né, Essa questão do que você falou imóvel. também, Suzana, com relação à idade. Às vezes tem uma mãe e um pai que tem uma renda que seria interessante para compor, mas tem a idade A que idade não mais avançada. ajuda com relação ao financiamento. Ah, o E como é que prazo é o máximo, cálculo né. de idade? Até que idade é bom entrar? Vocês têm alguma Na sugestão verdade, sobre isso? assim, a soma do financiamento, mas a idade do participante mais velho não pode ultrapassar 80 anos. Hum, Então, algumas instituições, o mínimo de financiamento é 10 anos. Então, a pessoa só pode ter até 70, né? certo. E 70 mais 10, aí, 80. Pronto. isso. Só que aí também vem a questão do seguro. Uma pessoa com 70 anos, o seguro dela já é mais alto. E Isso. aí isso também vai comprometer a capacidade de pagamento, porque aí E a a sua parcela já fica prestação mais alta. já vai ficar mais É, alta. que no caso, a O ideal, então, parcela seria mais ou menos uma pessoa em torno do de 50, Isso, né? até os Até uns 50, porque aí 50, você consegue ter um legal. seguro relativamente bom, né? não E tão o alto, né. prazo de financiamento, você tem um bom prazo aí também de De 30 financiamento anos, que de aí a parcela fica isso. mais folgada, né? Porque, assim, né, a parcela do financiamento não é só a parcela, tem 2 seguros, né, que são obrigatórios, né, é bom a gente Isso. falar isso, que, a gente não consegue tirar, que é o Uhum. seguro de vida e o seguro do apartamento, né, É o da DFI e o MIP, que é o danos físicos ao imóvel e o morte ou invalidez permanente. Então, são seguros determinados pelo Banco Central, né? Não são seguros que as instituições colocam ali para Uhum. obrigar o cliente a fazer, não, são realmente determinados pelo Banco Central por questão de segurança para o cliente Uhum. e para a instituição. Então, vamos lá. Isso é importantíssimo. Caso a pessoa isso. venha a falecer, tirou um financiamento de 30 anos, caso a pessoa venha a falecer 5 anos depois, 10 anos depois, a família vai assumir ou esse seguro cobre? O O seguro vai seguro. cobrir O o seguro percentual que cobre. aquela pessoa entrou no financiamento. Então, por exemplo, eu e Suzana financiamos. Certo. Eu entrei com 60% de renda Uhum. e Suzana com 40%. Eu vim a falecer, então a minha família vai dar entrada no seguro e 60% do contrato vai ser quitado, porque eu Entendi, tinha o seguro. entendi. E aí os 40%, que seriam de responsabilidade de Suzana, Vai Continua permanecem. pagando. vai continuar a parcela sendo Isso, então paga. continua. Isso. Por quê? Porque você vai fazer aquele cálculo baseado também na questão de composição de renda, mais uma vez. Então, cada um, se acontecer algum. E também a questão de invalidez permanente. Uhum. Então, eu me aposentei, não posso mais trabalhar, não tenho mais condições. Você também vai dar entrada no seguro e o seguro vai também estar cobrindo Também esse percentual, proporcional ao percentual ao daquela percentual daquela aprovação. renda. Isso. Então, quer dizer que, vamos lá, um caso clássico, assim, entre marido e esposa, né? Marido e mulher. Se eles entram os dois para compor renda, se um ganha mais do que o outro, então vai ficar dividido proporcionalmente o peso Isso. da receita Isso. de cada um naquele. Isso. Imagina que os dois juntos somam, sei lá, 10 mil reais, um exemplo. Se um ganha 4, o outro ganha 6, então naturalmente não é 5 para cada um, vai ser o peso de 60% Isso. de um e 40% de outro. Isso. E é Isso. importante também, a gente pega muito cliente, né, que só quer fazer o cadastro em nome de um. Eles são Sim. casados, mas a Ah, eu gente vejo tanto isso, isso. vejo muito. O banco exige que você apresente a documentação dos 2. Se são casados, a gente vai ter que cadastrar a renda dos 2, contra-cheque, imposto de renda, comprovante de Mesmo que eu residência. tenha condição de financiar sozinha, Se você puder financiar Isso. só, pelo menos o cadastro a gente tem que O fazer, né. cadastro a gente precisa fazer dos dois por causa aí do registro civil. Se Uhum. você é casado, o seu esposo tem que entrar, a sua esposa tem que entrar no financiamento. Por questão de renda, aí dependendo do programa que você entrar, a gente vai É. olhar se é necessária a renda dos dois ou se só a renda de um. É Só um que casa verde e amarela, você tem que colocar a tem que colocar a renda. renda tem de que todo colocar a renda É. dos mundo. dois. Não pode. Até a união estável. Se você tem união estável, você tem que apresentar a renda dos 2. É É, que muitas entendi. vezes é uma união estável, aí o pessoal É só porque a união entrega estável não tem a certidão de casamento, né? É o isso, contrato, né? E não isso. tem a certidão também, não é? Depende, né, que tem É, vários tipos, né. É. Tem tem uma escritura que o é, pessoal faz, uma escritura particular, que também
dá poder de casamento, Uhum, na uhum. verdade, né? Então, o que pertence a um pertence ao outro, o que é de um é do outro. Então, é importante que a gente coloque, porque como está entrando num programa do governo, então tem que ter tudo ali, porque senão nem quando chegar no cartório, o cartório não vai Não vai registrar. registrar, né? Isso. Então, vai ser dor de cabeça para todo mundo. Às vezes eu vejo lá na empresa casais que um está no Serasa, né? Um tem alguma Hum, pendência e o outro não tem. aí vai junto. Pois é, como é que funciona? Vamos lá, imagine que eu tenha uma capacidade de financiamento sozinha, porém eu sou casada e o meu marido tem um nome no Serasa. Eu consigo financiar? Com restrição não Não consegue. consegue. Não consegue, né? Assim, em Então, alguns pessoal, atenção, tem que casos, estar todo mundo É, com o nome limpo. Não adianta estar um, sem botar a restrição. bronca em nome de um. Tem que estar, se vai compor. dependendo, né, do valor com autorização jurídica, né, o banco ainda deixa, Na verdade, para deixa o passar. comprador, como o sistema trava, então, assim, Já o no comprador início, né? não consegue. Para o vendedor, é que tem a questão da análise do Do jurídico. jurídico. Então, Entendi. dependendo do valor da Eu já vi dívida, isso lá na empresa, de casais não poderem tirar financiamento. Então, por isso que tem que estar quem for compor e quem está pensando em comprar apartamento, ficar atento a essa questão das restrições, né? isso, Que não é só para eu tenho bronca, vou colocar em nome de um ou de outro. Eu vejo muita Isso. gente também com problema porque é avalista de alguém. Não acontece isso, né? acontece. Sim. Acha que vai ser avalista e não vai acontecer nada com a pessoa, né? E de repente, às vezes, o nome fica preso e nem o esposo ou a esposa consegue financiar, né? Isso, e muitas vezes a pessoa não sabe que tem a restrição, porque é uma coisa que é de outra pessoa e você Uhum. foi avalista, e aí quando a gente vai ver, vai fazer a pesquisa, aí tá com restrição. Eu disse, mas eu não tô devendo nada a ninguém. Tá, você é Às vezes avalista nem Você de foi uma lembra, avalista, né? operação. nem lembra, né? É, É. Eu vejo também essa questão, por exemplo, da comprovação da renda. Existe, às vezes, essa coisa assim no Brasil, de eu não vou declarar no imposto de renda, não vou falar. E aí, eu sempre vejo e converso com os clientes sobre o ônus e o bônus. Às vezes, as pessoas não querem pagar imposto de renda ou não querem declarar para não ter a despesa, Geralmente é mas também não tem como comprovar a renda, né? Então, isso. vamos ajudar aqui o pessoal, assim, primeiro, como é que deve se comprovar a renda? Vamos dizer, para um autônomo, como é que vocês, né, na atividade de vocês, o que é que vocês pedem, o que é que as instituições analisam para pessoas que não sejam CLT, para as pessoas que não Uhum. sejam, vamos lá para o mais difícil. Eu O acho fácil, que o primeiro ponto é ele existir, que a gente pega muito cliente que ele não existe, porque ele não tem uma conta, ele não faz um meu Deus, é pagamento, verdade. né? Aí O dinheiro ele tem está que no existir colchão. no mercado financeiro, quase O né? dinheiro está no isso. colchão, recebe É, dinheiro, bota no colchão e vai só pagando, né? isso, a gente pede A gente pede uma movimentação movimentação, um bancária, cartão de crédito. Às cartão de vezes nem crédito, comprovante de residência, a pessoa tem seu nome, né? Tudo em isso. nome de terceiros. Então, É acho que verdade. se você vai tirar um financiamento, o primeiro passo é começar a existir, abrir uma conta, faça a A gente pensa que é movimentação. simples, mas né, é exatamente isso. Você ter comprovante de residência, Isso. uma conta movimentada. Quanto tempo é importante, assim, para o banco? Uns 6 meses, 8 meses, um De ano? 3 a 6 meses, o banco já Mu- começa a lhe conhecer. Certo. Porque para aquele cliente que não tem a renda formal. Uhum. Então, você chega lá, eu ganho 5.000. Não tem nada em base nenhuma, não declara imposto de renda. Certo, me mostre que você tem essa renda. Uhum. Conta. Ah, não tenho conta. Aí a gente fica, e esses Sim. 5.000 estão aonde, né? Uhum. Às vezes as agendas são altíssimas e a Aí, pessoa não então, tem traga como suas comprovar. despesas, porque aí a gente sabe, escola, um consórcio, uma fatura de cartão de Uhum. crédito, Um então, plano de um plano de saúde, saúde, uma um conta aluguel. telefônica, né? Mostra o que você tem de despesa para a gente poder vincular, porque senão você E a ganhar esse. despesa tem que estar, né, Andresa, no nome da pessoa. Não adianta eu levar um Isso, monte de não. despesa em nome do marido, do terceiro, né, da Uhum. esposa. Imagine que tudo da casa Se é seja em você que nome vai de ser outra avaliado, a pessoa. renda tem que ser sua. Isso, Não, e os comprovantes também, as despesas também. O cartão de crédito tem que ser no meu nome, a conta Isso. de luz, isso, telefone, tudo tem que ser no nome da exatamente. pessoa, né? Pelo menos no nome do casal, né? Uhum, Porque eu vou estar vinculando ali, eu consigo vincular marido e mulher, certo. né? Mas de um terceiro, que eu não sei quem é,
não tem Que nem vai relacionamento participar nenhum, do que não vai contrato. participar do processo, como é que eu vou considerar que aquela despesa é sua? E Não. importante, né, que o autônomo separe o que é pessoa física e o que é pessoa E o que é a jurídica. pessoa É porque, jurídica, por isso. exemplo, ele começa a fazer, mas ele coloca lá no nome da empresa. Então, quando a gente Certo. vai avaliar, para o banco, quem está sendo avaliado é a empresa, não é você. Então, ele separe uma conta para ele ter movimentação pessoal, né? Isso. E até para a questão, porque fica contraditório, né? Se é a empresa que está movimentando, então não é da pessoa física, é da Isso. É empresa. para pagar a despesa da 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 empresa. empresa. Aí eu tenho essa renda, mas está na conta da empresa, certo? Então essa renda não é sua. Uhum. Então a gente precisa ali ajustar tudo para estar tudo certinho. E aí vem, como você disse, a questão do ônus e do bônus. Eu não declaro imposto de renda agora, mas eu quero um financiamento alto e eu não E consigo eu tenho capacidade de comprovar a renda. pagamento, mas eu não... É isso que eu percebo a diferença, que a pessoa tem que comprovar. Não interessa se tem ou não tem capacidade. O que eu vejo é a pessoa tem Isso, que comprovar a capacidade, não é dizer ou Isso. achar, né? É isso. que não é uma coisa complicada, é uma coisa Não, simples, né? O que é que o banco exige? Que você apresente seu RG, seu CPF, comprovante de renda e residência. uhum, E assim, pode ser o último documento, né, num prazo máximo de 60 dias. Então, se você falar assim, a documentação não é complicada. Então, para o autônomo, ele vai acrescentar o quê? Um extrato bancário, Uma fatura de o cartão cartão de de uma crédito e isso, despesas. Só. isso. Então, assim, não é eu complicado às vezes mesmo. eu pego uns extratos assim e vejo muito que a pessoa guarda um dinheiro numa aplicação ou numa poupança e que as contas são pagas por baixa de movimentação bancária, que isso não serve, né? Isso serve para análise do banco. Se não entra dinheiro, se a pessoa Ah, é um tem, dinheiro que tá lá parado há tá lá muito parado, tempo. É, isso esse conta. dinheiro aí não conta, Não. mas às vezes tem aplicações que elas são São remuneradas, constantes, né? isso. Aí a gente considera como renda. Isso. Tem tanta aplicação que ela é remunerada, então a gente sabe que existem clientes que vivem de aplicações, Isso, né? isso. Imagina que a pessoa Então, tem, hoje os juros está bom, está lá rendendo no CDB, e aquilo ali serve para análise. serve, Hum, serve para análise, porque eu vou estar vendo que você tem aquele recurso e que aquele recurso está rendendo uma renda, certo? certo. E aí vai depender também do valor de renda que você está me informando que você tem. Eu vou fazer o batimento ali e vou ver se realmente é compatível. E tem a questão do cliente que tem as aplicações mensais, Uhum, né? Que a gente considera o autônomo, porque está entrando recurso na conta dele, está sendo aplicado e depois ele está gastando com os pagamentos. entendi. Então, eu estou vendo que ele está recebendo, não é de Ele uma recebe a fonte. receita também, ele pode receber só a receita da aplicação, e Isso, aquilo ali é uma renda, e ele usa aquela renda para quitar as despesas. suas Aí vai as despesas. despesas saindo e Que mostrando. mostra que ele não quer mexer no investimento dele, ele quer Uhum, usar, ele quer financiar com o que ele recebe do investimento. Então, ela é considerada, sim, como entendi. renda. E vamos lá, como que a gente deve orientar o pessoal, que tipo de vamos lá, que tipo de documento? Você falou, comprovante de renda, identidade, CPF e de residência. E esse comprovante de renda pode ser extrato bancário, imposto de renda, que É, mais? se Contrato de aluguel, alguma coisa assim, sim, sim, se a pessoa tiver Sim, patrimônio alugado, sim, né, considera. considera. Isso. Geralmente, quando é contrato de aluguel, já está no imposto de renda. E se não Uhum, tiver, aí vai pegar o contrato de aluguel, o recibo, né, de pagamento e o extrato bancário comprovando o crédito. uhum. Porque também a gente tem que ver, né? Não adianta só o isso. contrato do aluguel. Se não tiver no imposto de renda, só o contrato de aluguel não vai Você tem que adiantar. ter o contrato, tem que ter por onde o dinheiro entra, né? É, A Isso, comprovação de que o dinheiro entrou. isso. que você Para está o banco, recebendo. ele sempre tem que pensar nisso, né? Como é que eu vou mostrar para o banco que eu consigo pagar a prestação? Ele Entendi. sempre tem que pensar nisso. O banco quer ver se ele vai ser um bom cliente, até porque o prazo do Isso, financiamento, é ele vai muito passar longo. 30 anos lá, cliente do banco, né? Uhum. Ele Eu sempre olhei financiamento imobiliário como uma solução. Eu converso muito isso com os clientes. Meu Deus, eu vou ficar, como você falou, 30 anos, tal. Mas eu vejo como uma solução, né? O financiamento imobiliário, ele veio para ajudar a pessoa a ter a casa própria, não foi para Isso, dificultar a vida da não. pessoa, né? isso, Olhe, você vai ter. Não, é ao contrário, né? É uma solução, porque a pessoa nem sempre vai ter aquele dinheiro guardado, né? O valor é muito alto. E eu vejo, o financiamento imobiliário como a possibilidade, se a pessoa tiver a capacidade de pagamento,
o financiamento imobiliário, ele é Vai realizar um a sonho, né? porta de entrada. Isso. Você às vezes deseja algo que você não tem aquele dinheiro, né, no Uhum. momento, e o financiamento vai lhe ajudar a concretizar aquele sonho. E aí, como é que vocês poderiam, orientar, que eu falo das pessoas que procurem financiamento, que às vezes as pessoas com medo. Não, isso não é para mim. Eu não tenho dinheiro. Eu não vou nem sair da minha casa. Não vou nem pesquisar. Vocês, com o histórico de vida de vocês nessa atividade, conversar um pouco sobre como vocês já viram as pessoas realizarem o sonho da casa própria. Entendeu? Como isso ajudou você, né? Vendo na sua agência, como é que você vê as pessoas felizes, como é só, né? Você também, Suzana, para a gente passou um pouco da dificuldade das questões legais. Vamos falar agora um pouco da questão, assim, da realização mesmo, né? Do Uhum. caminho. Principalmente vocês duas que trabalham tanto no programa Casa Verde e Amarela, também com É. médio e alto padrão. Diga lá a experiência de Veja, vocês. eu já É assinei lindo, muitos né? contratos, e a É gente vê a emocionante. realização do cliente quando ele está ali assinando, quando ele termina, ele pergunta logo: "Eu vou receber a chave em que momento?", né. Uhum. E assim, é uma realização mesmo, a gente vê que tem muita gente que se sacrificou, que sofreu e que conseguiu realizar o sonho, e que em vez de estar pagando um aluguel, está pagando o Uhum. seu imóvel. Então Uhum. assim, é um sentimento muito bom, né, quando a gente vê que aquele cliente lutou e que ele conquistou. Então é uma E às vezes realização. o financiamento, às vezes, é até menor do que a parcela do que o aluguel, né? Isso, Isso, verdade. é, verdade. Então, E você vai ter um bem, né? Você vai ter um bem. É porque a pessoa não está devendo, né, minha gente? A pessoa tem um compromisso de pagar, né? A pessoa não está devendo por 30 anos, Isso. isso. né? É muito diferente do que a E pessoa... geralmente você quita um financiamento em 5 anos, né? Porque você começa a amortizar com o seu Hum, FGTS, hum. você já começa a planejar um novo apartamento, né? Como é que Exatamente. funciona a amortização? Como é que a pessoa pode? É por parcela, é por valor? Como é? O cliente ele pode escolher, ele vai chegar com um valor e ele pode reduzir o prazo do financiamento. Então, ele tem um financiamento aí de 360 meses. E dependendo do valor que ele está dando, ele consegue reduzir aí 10, 15, 20 parcelas. Ou ele vai pegar esse valor e vai reduzir o valor da parcela no Certo, contrato como um todo. Então, certo. o prazo permanece o mesmo e a prestação vai ser reduzida de acordo com o valor que ele está ali. Então, tirou um 13º, uma premiação na empresa, Isso, um valor extra, qualquer coisa, uma bonificação, né? Isso. Vale a vale pena amortizar. antecipar, Vale a amortizar. pena porque ele está antecipando, ele está deixando de pagar juros e ele está investindo no bem dele, na Uhum. verdade, né. Que ele vai conseguir manter aquele financiamento. Então, ó, pessoal, atenção aí, recebeu um dinheirinho, vai lá no banco, já amortiza. E pode amortizar a parcela, né? Diminuir o Isso, o valor da valor da parcela parcela ou reduzir o prazo ou do reduzir o contrato. prazo do contrato. Exatamente. E você, Suzana, o que é que você acha de você realizar o sonho da turma, feliz, todo mundo lhe aperreando, quero financiamento? É uma construção, né? Para mim, que estou na outra ponta, né? Não estou no banco, a gente tem um conflito de interesses, né? Cada cliente acaba sendo único e a gente vai brigar por aquele financiamento, mesmo Uhum. pegando lá o cliente que ele não existe para o banco. Então, assim, a minha missão é ajudar que ele consiga aprovar uma carta de crédito, assinar um contrato de financiamento e receber as chaves. Então, para mim, é uma construção. Eu pego ele lá desde E o às início, vezes sonhando. acontece de um banco aprovar e o outro não, né, Suzana? A Isso, análise dos bancos são diferentes, né? isso. E a gente vai montando, né, o processo. Uhum. Monta uma pasta e não deu certo aqui, vamos para lá, já vai pensando em outra forma que ele possa quitar a dívida, né. Eu acho, assim, que o do meu lado é não fazer que ele Que ele desista. desista, né? Vamos conseguir, né, E junto. faz diferença ele conseguir tirar financiamento em uma instituição que ele tem maior movimentação. Imagine, minha vida é toda com um banco X, certo? Meu salário, tudo é com o banco X. E se eu quero tirar financiamento com o banco Y, porque a taxa de juros do banco Y é melhor, um exemplo. Faz diferença com que eu consigo, se a minha comprovação de renda é a mesma, relacionamento com o banco Faz ajuda. diferença, mas nesse momento acho que tem que ser a taxa e a sua comodidade Uhum. também, né, porque como o processo do financiamento você vai assinar um contrato de 30 anos, então imagino que você vai precisar fazer uma amortização extraordinária, vai poder amortizar seu FGTS,
vai precisar negociar alguma taxa. E assim, quando você contrata o financiamento, acabam surgindo outras coisas que você faz na agência, né? Você faz uma previdência, você faz um seguro, você faz um pagamento. Então, assim, é importante que você tenha um relacionamento bom com o gerente também. Ou então que você... Hoje em dia é tudo online, né? Então, você Pois é. gosta de mexer no Eu nem aplicativo sei do quem é a minha banco. gerente das minhas contas, porque tudo É tudo é online. tudo online. Tudo, eu nem sei quem é, tudo online. Você não Então, fala se mais o com ninguém. aplicativo, né, do Como é que a gente vai banco... conseguir sentar com o gerente? Não dizem que a gente vai para a agência, todo mundo tem que ir arrumado, bonito, para conseguir financiamento, né? Para fazer a reunião Para fazer a reunião, gerencial. gente, tá arrumado, vai pro banco pedir dinheiro, né? Não vai ter mais isso. Não vai ter mais isso. Então, assim, é importante que você analise as duas coisas. E as taxas, elas são competitivas, né? Isso. Todo mundo quer o cliente, né? Todos os bancos. Pois é, né? Os clientes tem um querem tirar o conflito. financiamento, mas as instituições também querem o cliente, né? Isso. Então, o cliente tem que fazer pesquisa, né, para analisar. Isso. É a E melhor. assim, se você de repente contratou um financiamento e depois não era o que eu queria, não foi uma taxa, hoje o mercado, outra instituição está com uma taxa melhor, então você pode fazer a portabilidade. Isso. Hoje em dia tem essa facilidade Uhum. Da também. portabilidade, você muda a taxa. De repente, você contratou numa taxa mais alta e a outra instituição está com uma taxa mais atrativa. Então, você pode levar o seu financiamento para essa outra instituição e pegar uma taxa melhor do que aquela que você pegou inicialmente. Então, hoje já é possível e a gente tem feito muito isso. Ótimo. Vamos falar agora com a equipe de venda, né, com o corretor. Porque o corretor, ele é, muitas vezes, a porta de entrada do cliente para o imóvel. Né? O corretor é aquele que cutuca o cliente, é o que, olha, você pode. Ele até oferece já o financiamento, é né? isso. Isso. Né? O que é que a gente corretor. pode orientar para os corretores, por exemplo? A gente aqui, antes de começar o nosso podcast, estava falando, né? Vai tirar a foto do documento, né? Que às vezes eu vejo assim, pessoal comercial, poxa, esse banco ele é muito exigente, reclama de tudo, né? Esse banco é muito, quer todas as documentações, tudo, não sei o quê. Então, o ideal é que já venha organizado, né? Que já venha. Isso. O ideal é que o corretor seja bem informado, né? É. Para ele poder vender melhor. Né? Nesse momento que ele vai lá apresentar o apartamento, ele já pense, ó, esse cliente aqui, ele já vou direcionar ele para tal empreendimento, né? Ele já tem um perfil para um imóvel X. Então, assim, quando o corretor ele já sabe que vai ser com financiamento, qual é a importância? Ele já separar a documentação mais sucinta possível. A gente recebe Isso. alguns processos de 80 páginas. Meu Então, Deus. é importante que o corretor, nesse momento, ele já prepare o cliente, né? Ó, vai ser um financiamento, vamos pegar o mais simples, porque quando a gente vai fazer a entrevista com o cliente, a gente quer realmente os últimos meses, né? Isso, A gente Não não vai adianta. analisar, quando chega um dossiê de 80 páginas, a gente vai parar, né? Vamos entender que Bíblia é essa, o que que aconteceu aqui, botar a documentação de outras pessoas junto com o processo, aí assim, não adianta. Então, o corretor já Não faz a adianta se colar colou, simulação. né? Tem que fazer, É. né? Não adianta tentar isso, né, Andressa? Tem que Exatamente. ser o certo mesmo. Não adianta tentar, né? E a qualidade, né? Como você falou, às vezes quer tirar. Hoje tudo é por WhatsApp, né? Então a gente recebe documentação no É WhatsApp. verdade. Então tira uma foto, mas tenta tirar uma foto que a gente consiga ler o que está ali no documento, que a gente consiga ver os números, né? Uma foto legível. A Tenta até identidade às vezes tá cuidar. antiga, né? A Tá identidade tá antiga. antiga, né? Aquela bem É com a a foto qualidade do borrada. documento, acho que é o primeiro passo. Isso. E se o cliente pensar, vai ser a etapa mais difícil para ele. Vou ter que parar, juntar a documentação, entregar para o banco. Mas assim, se você parar 20 minutos e fizer um negócio legal, Organizado, só faz uma vez, né? organizado, o Só seu faz uma processo vai vez, ser exatamente. muito mais rápido. Né? A gente tem contrato que a gente assina em até 5 dias, porque Já. a documentação estava muito boa. Então, Toda redonda. então passa de primeira em todas as análises. Que não é só a análise do cadastro, né? Depois o processo vai para uma análise jurídica, vai para a emissão do contrato. Eu fico pensando assim, uma pessoa jovem, sei lá, seus 18 anos, quando começa a vida profissional, 18, já tem que começar organizado, né? Já tem que começar a se habituar Isso. a ter a pastinha de certidão de nascimento, a ter seu comprovante de Até no residência. celular, né? Que eu Virar tenho... gente, né? Eu falo assim, virar como você disse, né? Existir, né? Isso. Existir. Existir. Né? Porque muitas Existir vezes a no pessoa está mercado morando na casa da financeiro. mãe, né? Aí não tem um comprovante de residência. Os bancos hoje, esse pessoal mais jovem usa muito banco digital. Aí não tem nem
extrato de cartão de crédito em casa impresso, com endereço, É Ah, mais né? um online, né? Ele Se ele, já, ele já Ele ele vem. já consegue serve. colocar lá em O endereço. PDF e entregar. Não, hoje em dia com a carteira digital, né? Então você já está ali no celular também. Fatura de cartão de crédito você pega Já no pega no aplicativo. digital. Sim, Certidão de casamento pega não, né? Tem que ser. não, Aquela ainda Você vem ainda aquela que tá não. recebe a guardada. física, né? A certidão. Não É, recebe não, digital. Não, né? certidão ainda não. Então seria um documento que você teria que ter numa Que pastinha guardou naquela guardado pasta que a pessoa não sabe bonitinho nem onde ali. tá. Tem que É. saber onde tá. Exatamente, mas tem que saber onde está. Tem que saber onde tá. Não adianta casar e guardar, não. Tem que ter a certidão, porque senão não vai Eu acho pior conseguir. de casamento que é de nascimento, né? Que chega Nascimento é pior. cortada, né? É Ficou na casa pior. da mãe, foi-se embora da casa Isso, da mãe, deixou na casa da mãe. A mãe também já se mudou 3 vezes, já não sabe mais nem onde tá a certidão. Isso. E não é. consegue ter ela legível nessas coisas, Aí né? vai ter que ter uma segunda via. E o processo, ele é todo automatizado. Então, assim, se você pega o documento e você não consegue ler, então ele não serve. Volta pra É, estaca Já zero. volta. Isso. Exatamente. Você não pode deduzir, né? Eu acho que isso é um 6, isso aqui deve ser um Entendi. J. Você tem que ler. Se Então, ó, você... pessoal, já leva a documentação legível, tanto o corretor como o cliente também, Que né? vai facilitar totalmente o processo. O processo não volta, né? Porque eu vejo o processo que demora demais, É. né? Vamos para essa parte agora, pronto. Processos que demoram. Vamos para ajudar a turma. Eu vejo que tem muita coisa assim que emperra, porque as pessoas não têm a informação do que é que emperra. Vamos para o FGTS, um exemplo. As pessoas não procuram saber se as empresas estão pagando, né? Eu vejo às vezes Exatamente. acontece, né, Andressa? Isso. Muito, Isso é muito, importante. muito, muito. Então, o cliente vem assinar, a gente consulta ali na base do FGTS e a empresa nunca pagou um FGTS do cliente, ele não existe para mim na base do FGTS. E ele recebe o salário em mãos. Porque É, se ele receber ainda no extrato, o banco não faz essa exigência, né? Que a empresa deposite seu FGTS. Mas ele isso. precisa consultar que você realmente você trabalha naquela empresa. Então, se você recebe em mãos e não deposita na sua conta, e não está na base do FGTS, É porque o você cliente não ele não existe. pode ser penalizado por uma falha da empresa, Uhum. né? Então, se a empresa não recolhe, eu não posso penalizá-lo. Então, traga o crédito salário, aí ele recebe em mãos. Então, assim, Recebe um cheque, recebe em espécie, recebe em Não, recebe cheque espécie. em Em espécie. espécie. Porque se ele Porque recebesse o o cheque, cheque ele ainda ia tinha descontar, porque ainda né? ia Eu ainda descontar, ia entendi. mostrar pra gente e Entendi, tal ali o cheque. entendi. Mas aí, como é que eu fico como banco para comprovar aquela renda? Comprovar. Então, aí a gente acaba atrasando um processo, porque a empresa tem que regularizar, infelizmente tem que regularizar, já que eu não tenho como voltar atrás para aquele dinheiro que o cliente recebeu em mãos. É fácil das pessoas terem acesso ao extrato do FGTS? É Sim, fácil. aplicativo, né? Isso, existe o app de FGTS, onde Uhum. o cliente baixa e ele consegue ver e consegue ter acesso ali, inclusive para ele saber quanto que ele tem de FGTS. Isso, que aquilo ali é um crédito, né, Andressa? É um Isso, crédito que ele tem que estar lá parado, isso, ele tem e né? que ele vai ter direito de receber quando ele for demitido da empresa Uhum, ou para usar na compra da casa própria. uhum, Então, é um dinheiro que é dele, né? E uhum. ele vai poder usar. E às vezes o cliente nem acompanha isso, É, ele nem sabe, isso. ele não. Na hora de comprar um imóvel que vai ver que não tem, vai atrás da Isso. empresa, né? E às vezes até na hora de assinar o contrato, né? Que É. ele vê. Porque não é todo mundo que vai usar o FGTS, né? Na Uhum. operação. Pode usar parte, Pode. pode usar parte. Imagina que a pessoa tenha 50 mil do FGTS, só quer usar 20. Pode. Pode, né? É a Para opção do repente. cliente. O valor que ele quer usar, ele vai dizer. Normalmente ele quer usar o máximo porque ele quer reduzir o valor do Isso. financiamento. Mas Mas às ele vezes ele pode estar escolhe. preocupado, né, com Não usar não usar tudo, porque tudo, pode mais na depois frente Guardar pra- precisar. precisar. Então, pode. Aposentados, pode tirar financiamento? Pode. Sim. Aí É a uma gente renda vai. formal, né? Isso, é uma renda formal, só que a gente vai cair na questão da idade, né? Uhum. Então, depende aí da idade para saber se ele vai conseguir no prazo de financiamento, o prazo máximo, qual vai ser o prazo que ele vai ter. Então, ele pode financiar menos, mas não por causa da questão da renda ou porque ele é Uhum. aposentado, mas por causa do prazo do financiamento, que vai ser menor do que um jovem, vamos dizer assim. Uhum. Vamos lá, mais coisas que podem travar, para a gente ajudar a turma já a ir mais redondo com relação à vida pessoal, né? Você casou, Sim. solteiro, casou. Casou. Eita, Mudou o nome. Mudou o nome. Eita, Adoro. E pronto. você tem que atualizar pelo menos na Receita Federal, né? O seu nome. Entendi. Pode não ter atualizado o documento Se tiver só ainda. na certidão de casamento, não adianta.
Não, tem que mudar o CPF, que muda na base da Receita. Que você atualiza nos E tem Correios pessoas ou no que site da casam e Receita não mesmo. averbam, né? Também não tem isso, que tem que averbar no cartório. A pessoa casou, tem que ter a certidão de casamento toda organizadinha também, né? Isso. Dizer, eu sou casada, não adianta, né? Não Não. adianta. Se você casou e você não apresentou a certidão de casamento pra gente, você não é casada, você é solteira. E aí acontece muito isso com o divórcio, na Uhum. verdade. Que o divórcio, aí você traz a certidão de casamento com a averbação do divórcio. Isso. Se não, você continua casado. E aí Entendi. o seu marido vai ter que É isso, entrar e no a gente só financiamento. consegue andar, né, com a etapa do cadastro, da avaliação do crédito, depois da averbação. Não adianta ser a sentença, né? Apenas Isso, tem que tem estar que estar averbada a averbado. Eu informação. vejo isso também, que as pessoas se separam, mas que não fazem o documento formal da separação, né? Isso, Está exatamente. separado de corpos, Mas mas não não de foi no fato. cartório, no tal. Vai ficar o nome. E se a pessoa foi mostrar só a certidão de nascimento, quando for no registro, não vai sair, né? Não vai ser registrado, né? Não vai ser É, registrado, porque como os cartórios hoje eles já são todos interligados, Interligados. então vai dar erro ali de estado civil. E aí vai aparecer que você, na verdade, é casada. Uhum. e E vai ter um aí conflito também para o banco vai ter o também, né? conflito para o banco, né? Porque muitas vezes no cadastro do banco já existe a informação. Então a gente já pegou casos em que a cliente chegou como solteira e no nosso sistema estava Como casada. casado. E aí vem a conversa e tal. E aí, você A é solteira ou é entrevista. casada? Como é? Não, eu sou casada. Sim, mas não pode. Seu esposo tem que assinar junto com a gente. Ah, mas ele tem restrição. Então ele vai ter que regularizar a restrição, porque É, não vai o passar. negócio mesmo é que não adianta ficar, tem que ir, não adianta ficar enrolando as É, ser o mais instituições, né? Tem que ser transparente mais transparente, possível. isso. É, Os documentos são para comprovar aquilo ali que você que tem que ser real, é. né? Que tem que ser real. Não adianta ficar ser casada e dizer que é solteira ou ser solteira e dizer que é casada, enfim, não é? Isso, exatamente. Tem que ter toda a análise. E com relação ao imóvel, o dono do imóvel, imagina que ele está comprando um imóvel usado, certo? Vamos falar, não sendo de imóvel novo, feito é o da Pernambuco, de imóvel usado. O dono do imóvel também tem que estar sem restrição, Isso, né? sem Como é que o imóvel tem que estar, assim? O proprietário e o imóvel, eles têm que estar sem nenhuma restrição, né? Sem nenhuma Isso. pendência. O financiamento é em conjunto com os três, né? Uhum. Vendedor, cliente e imóvel. O imóvel ele vai analisar se a matrícula não tem nenhum ônus para impedir a operação. E o vendedor também ele tem que estar sem restrição, sem pendência na Receita Federal, INSS, né? Isso. São 3 etapas, né, que andam juntas, que é o cliente, aprovação do crédito, o vendedor, questão de restrição. Se ele tiver restrição, a gente vai olhar se a gente consegue alguma exceção aí. O cliente pode aprovar um crédito sem ter o imóvel ainda? Pode, Pode, né? pode. Não E tem. vale 180 dias. Então, Certo. ele já pode aprovar e procurar um imóvel depois. Pode fazer o inverso, né? Primeiro eu Isso. vou, aprovo. Pode. Para você ter certeza do valor de crédito Uhum. que você vai ter lá liberado no banco. E a terceira fase é o imóvel. Então, a gente vai olhar a questão da documentação, que é como Suzana disse, se não existe nenhum impedimento, se esse imóvel está livre de ônus, ou seja, se ele já for financiado por alguma instituição, pode, porque aí eu não vou estar liberando recurso para o vendedor, eu vou estar liberando recurso para quitar aquela dívida que já Entendi. existe. Mas aí eu vou olhar se não existe alguma aí cláusula, sei lá, trabalhista, Uhum. que impeça que a gente faça o financiamento. E o engenheiro vai lá avaliar para também se o imóvel está pronto para ser habitado, Exato. que é a questão de habitabilidade. Então, mas é muito complicado. Não, o imóvel tem que estar pronto para você se mudar. Uhum. Você pode se mudar A, naquele a momento. instituição ela não quer financiar um imóvel que não tem condições nem de ser dado como garantia, nem de habitar, né? Isso, De habitação. exatamente. Então, às vezes, mas é uma besteirinha, é só uma infiltração. Sim, mas se você comprar esse imóvel assim, depois você vai querer Uhum. que o banco assuma o risco. Uhum. E até seguro para ele, né? Porque se o banco não Exatamente. aceitou, né? Então, Até seguro mas para assim, ele. porque às vezes a pessoa diz, é muito complicado, é muito complexo. Não, só pense nisso. Você pode se mudar para o imóvel naquele momento em que o engenheiro foi lá? Se você disser que sim, então o imóvel vai ser aceito como garantia. Uhum. Aí a questão do valor do imóvel, aí já é outra análise que o engenheiro vai olhar. O tamanho do imóvel, onde o imóvel se localiza, Se naquele edifício tem outros apartamentos para vender, né? Isso. Para poder ter um balizamento de valor, né? Exatamente. A gente vai olhar a estrutura do mercado como um todo, né? Então,
isso também influencia no valor do imóvel, né? Não o que está dentro do imóvel, certo? Que às vezes os Uhum. clientes acham Eles que se porque fez preocupam com uma Aham. isso. reforma, Sim. isso agrega valor. Ah, o imóvel tem móveis planejados, certo? Mas o dono pode querer levar os seus Uhum. móveis ali, né? Então tem que ser coisas que realmente vão ficar no imóvel para serem consideradas na questão de valor de avaliação. Então são algumas análises que são feitas. É importante que o cliente saiba desse processo aí, comprador, vendedor e imóvel, para que ele não pense que é um processo complexo. Não, é Uhum. simples. Quando você Não, para e eu não acho que olha, é complexo, acho que tem etapas e que ok, vamos precisam seguir É, seguir. as etapas, né. O financiamento ele está aí para ajudar, isso, ele está aí para solucionar, mas é natural que tenha um processo, que tenha, né, Isso. passos, fases, isso. né, documentações e que, às vezes eu vejo as pessoas ficarem às vezes: "Poxa, mas tem que ter isso". É natural, é só a gente aceitar que é assim e atender, né. Por exemplo, nós como empresa, nós temos também que atender as instituições, não adianta a gente ficar: "Ah, porque o banco XYZ está pedindo isso, pedindo aquilo", não tem que entregar, né, não tem que fazer. Então a mesma coisa é o cliente, que às vezes fica, né: "Tem que pedir isso, isso", mas é O olhar com vendedor outros também olhos, passa, né, e né? vendedor Também também passa. passa. Outra coisa que eu fiquei pensando também, é essa coisa da carta de crédito, que às vezes a pessoa tirou uma carta de crédito: "Oba, tô com minha carta de crédito que me aprova, tirei 10", e vira as costas e começa a comprar um monte de coisa para o apartamento. Às vezes Isso. nem assinou com o banco ainda, às vezes nem tem, fica no Serasa, fica não sei o quê, e acha que porque está com a carta de crédito Isso. aprovada, Não que a tá mais vida está sobre resolvida, análise. Isso. né. Eu Isso. vejo que isso acontece também, né, Andressa, tem que ter Acontece. uma constância nesse período. Isso, até porque mesmo sendo aprovado, mas no dia que a gente vai assinar o contrato, o sistema ele vai travar se tiver alguma Uhum, restrição. Eu não vou conseguir emitir a minuta. A questão do e a questão do pagamento. uhum, Porque se aí no dia ou alguns dias antes quiser ajustar algum valor aí, eu vou precisar mexer Tem nessa margem aprovação. para. E aí o cliente já se comprometeu com outras coisas, já fez outras coisas. Então eu sempre digo assim: não, não faça nada enquanto não assinar realmente o seu contrato. Não case, não se não separe, mude porque nada, não mude não mude nada. nada, a sua vida está, É, do jeito que você tiver, fique. porque no processo, quando a gente vai assinar, é a finalização. E é Então, um Uhum. processo rápido, né? Para é um ele também processo não pensar: "Eu rápido, vou passar isso. quanto tempo, né?" Não, É um mas pelo processo menos, rápido. aguardar a finalização, né, pelo Isso. Isso, menos concluir essa etapa, né. Não, tô falando assim, né, você tem cliente que você analisa hoje mesmo ele já assina o cadastro dele e em 2, 3 dias ele já assina com o banco, né, Uhum. dependendo do empreendimento. Então, assim, não é uma coisa que ele vai passar muito tempo sem poder comprar Sim, com certeza, mas nada. pelo menos durante aquele período, Que né. tá fazendo a contratação, aguardar. Uhum. E com relação a quem é funcionário, assim, de empresa, que tipo de atenção ou cuidados a pessoa deve olhar, sei lá, no contra-cheque, se está vindo, tem alguma coisa que eu vejo que vem, que tem, contra-cheque, às vezes, que eu estou olhando, que tem muita coisa assim, que a empresa bate, né, que dá benefício, plano de saúde, plano dentário, algum dinheiro, até que tem empresas que fazem essa coisa do consignado, sei lá, alguma coisa assim. Quando vai para a renda da pessoa, a instituição, ela analisa o líquido, abatendo todos esses benefícios que a pessoa teve, ou o bruto, do valor do salário? Depende do banco. Tem é, banco que quer o líquido e tem banco que que é o é o Que é o bruto. bruto, Vai isso. depender da instituição que ele vai escolher. Aí tem Entendi. banco que analisa 30% do líquido e tem banco que é 30% Então do isso também tem que ser bruto. levado em consideração, não adianta ficar pegando um monte também. de benefício, que é Não, abatido em folha, que pode ser que atrapalhe também, né. pode. Isso. E Pode ser também o que inverso, né? hum. Tipo assim, o cliente apresentou um contra-cheque, ele recebeu uma premiação fora do normal. Sim. Então, usou aquele contra-cheque. Vai ser calculada uma prestação em cima daquele valor. Uhum, A taxa de juros dele vai ser maior por uhum, causa daquele valor. Então, Isso. é importante que ele traga o contra-cheque o mais próximo que realmente ele ganhe. uhum, Né? Para quê? Porque a gente enquadre na melhor taxa de juros para ele e ele tenha realmente uma prestação calculada dentro da realidade dele. uhum, Isso. Senão, eu estou calculando fora da realidade. Né? Por mais que o cliente diga assim, eu posso pagar. Certo, mas está fora da sua realidade. E é uhum. importante que a gente faça sempre dentro, porque
imprevistos sempre acontecem, né? É Então, verdade. ele precisa estar preparado para A isso. gente fala que é bom tirar financiamento, mas também é uma responsabilidade que a pessoa tem que fazer com cuidado, né? Isso. Isso. Fazer com responsabilidade, para não ter aquele comprometimento durante muito tempo sem ser pensado. E vamos lá. Eu vejo também dúvida com relação às parcelas, né? Que as parcelas, falamos, a parcela é decrescente. E aí, às vezes, a pessoa olha lá no extrato do financiamento, tem um valor bem alto de juros, aquela história de amortização, né? O que é. Uhum. Quando eu tô na Pernambuco, acho que há 20 anos, já perdi eu já perdi o prazo. Mas, assim, eu me lembro, quando eu comecei a trabalhar na empresa, tinha aquela história do financiamento que nunca acabava. Que era corrigido, era o saldo que era corrigido, que a pessoa pagava, quando ia ver, tudo que pagou, o que faltava pagar era maior do que tudo que tinha pago. E hoje a gente conversa muito sobre o tipo de amortização, né? Uhum. Isso, a E aí, escolha. a escolha de amortização. E quais são as opções e as diferenças de tipo de financiamento e amortização? Ele pode escolher entre a tabela saque e a Uhum. tabela price. Aí é importante que ele veja, né, no planejamento dele financeiro, se ele quer começar a pagar uma prestação maior e ao longo do tempo essa prestação vai diminuindo, que é no caso da saque, ou a Certo. price, que é aquela prestação constante, né? Ele vai querer ter lá uma parcela Fixa. fixa, Seria né? assim, fixa, né? É como se Isso, ela não altera, ela não é sem correção, sem juros. Ela é a mesma parcela durante toda. Isso, ao isso, longo do financiamento. isso. Não existe mais hoje aquela questão de saldo residual, que era o que Isso, acontecia bendito do antigamente. saldo residual. Porque o sistema ele já calcula o valor de prestação considerando o financiamento como um todo e a taxa de juros que está sendo colocada ali. Então, nas duas opções que ele escolha, não vai sobrar saldo no final. Uhum. O que é importante que o cliente saiba é que muitas vezes, às vezes, ao longo do processo, ele faz algumas negociações que fazem com que a prestação aumente. Então, eu contratei price, ou seja, a prestação é a mesma até o final do contrato. Certo, Isso. A gente teve um exemplo claro agora aí da pandemia, né? certo. Então, eu parei o contrato 6 meses. Esses 6 meses foram jogados no seu saldo devedor e E sua ele vai ser prestação atualizado. Ele não foi sumiu, né? recalculada. Ele não Ele não sumiu. sumiu, nenhum banco Você deu de jogou para presente. frente, Isso. 6 meses para Isso, frente. isso. Você Isso, não, então não a ganhou de prestação... presente 6 parcelas, né? Não. Isso. E aí a prestação foi recalculada. Mas a minha prestação era para ser fixa. Certo, mas você ficou 6 meses sem pagar e esse valor foi para o seu saldo devedor e recalculou sua prestação. Uhum, Mas ela voltou a ser fixa. entendi. Entendeu? Então, é o que acontece. Ou no caso de saque, né? Você começa com a prestação mais alta e vai reduzindo. Só que se você olha a redução de um mês para o outro, é É bem 2, pequenininha, 3 né? reais. Bem pequenininha. R$ 20, R$ 5, Não, nem chega a R$ 10. tudo isso, não. Não, é bem Bem pequenininho, pequenininha né? mesmo. E aí eu sempre digo assim, olha, o contrato é muito longo Uhum. para no início você já conseguir ver a sua Eu redução. acho que é lá para a Veja 100ª parcela isso, é que veja ele lá para os consegue ver. 5 anos. Compare na planilha daqui a 5 anos. Você vai ver que Entendi. já é bem diferente da primeira parcela. Uhum. Mas, consequentemente, aumentou o seguro. Isso, aumentou Se o a pessoa seguro. ficar mais velha, Aí, né? no caso, Não, no contrato, né? Você vai ficando mais velha, o seguro tá menor e entendi. depois o Quando é que seguro... passa de uma idade para outra? Tem alguma idade, por exemplo, eu comecei com, sei lá, 45 anos, 35 anos. Tem alguma idade específica? É igual o plano de saúde, É, sabe? né? É assim, 35, aí 40 vai ter o reajuste, Entendi. aí 45, 50, cada 5 anos vai tendo Entendi. reajuste no seguro. Entendi. E a gente nem procura saber, porque é igual o plano de saúde, vocês Pronto, vão se é melhor estressar, dizer. É melhor pula. dizer que é igual a plano de saúde e pronto. É, É natural, né? Porque a gente vai ficando mais velho, o risco vai correndo mesmo de vida e pronto. E Verdade. paciência, faz parte. faz parte. E quando a pessoa recebe aquela planilhinha que tem as parcelas, eu acho bom porque a pessoa mais ou menos já Tem uma sabe ali ideia, isso. o que, Isso. mesmo que seja pouco, que seja R$ 3, R$ 5, R$ 10, ou que seja um valor maior, mas pelo menos a pessoa já tem uma expectativa, assim, Isso, né? uma Mesmo que ideia seja do que depois vai de estar 5 anos que pagando, vai diminuir. exatamente. Mas eu pensei, se eu posso pagar hoje aquele valor, é bem provável que eu possa continuar Isso, pagando também, né? exatamente. É mais ou menos o raciocínio. Lógico que a vida da pessoa muda, tal, mas se eu posso pagar hoje aquele valor e se ela vai decrescer, Uhum. é natural que eu possa continuar Continuar. adimplente. Isso. Até porque a gente entende que a gente vai melhorar, né? Nossa situação vai Isso, melhorar. é.
e que A a gente vai prestação evoluir, o permanece a salário, né, vai mesma. melhorar, a O gente salário vai começa, né? melhorar, exatamente. E que aquela prestação ao longo do tempo ali não vai ser nada. Uhum. O que hoje R$ 2.000 é muita coisa, daqui a, sei lá, 5 anos não vai ser O nada. O que eu esforço vou é fazer? muito menor, né? Isso. E naturalmente já vai diminuir e a sua capacidade de pagamento, se for Entende-se evoluir, que você vai vai crescer, melhorar. você vai, né, melhorar e evoluir profissionalmente, ou vai casar, e não é casar, tem até uma renda melhor, Isso familiar, vai né? agregar aí renda, né? E É. aí vai melhorar a situação. E o que é que a gente pode falar sobre o programa Casa Verde e Amarela? Tá? O que é que a gente pode dizer sobre os subsídios? Né? Existe muita dúvida sobre isso. Por que que uma pessoa tem direito a R$ 3.000 só e quando chega o vizinho teve direito a 10 mil? Ou o vizinho do vizinho, é um absurdo, eu só tive tantos mil e meu cunhado teve direito a tanto, né? Como é que é a análise do subsídio? O programa Casa Verde e Amarela, ele já veio do governo, né? Já Então, vem pronto. já vem É. Quem pronto. define é lá em cima. Exatamente. Então, os parâmetros já vêm. Então, às vezes o cliente chega assim, mas meu vizinho teve 10 mil de subsídio, eu Isso. tive 3. Veja, tem várias coisas aí que influenciam. A renda, renda, a principalmente a idade, renda, número de número de dependentes, dependentes. localização do imóvel. Exatamente. Então, Olha assim, quanta coisa. são coisas, são parâmetros Uhum. que não é o banco quem diz. Então, é Uhum. realmente na hora que a gente preenche lá que vai ser dito o valor de subsídio. Por isso que é importante que o cliente simule antes, que ele saiba que ele No não simulador tem essas informações para que tem. ele possa saber quanto é o Isso. subsídio. Tem. No simulador abre e que ele não queira comparar o caso dele com o do vizinho. Uhum. Por quê? Por causa de renda. O principal fator aí é a renda. E a localização do imóvel, né? E o número de dependentes também, né? Se ele vai ter dependentes, se não vai ter, Ter dependente ajuda ou desajuda? ajuda. Ajuda. Ter dependente Ajuda. ajuda. Certo. Né? Então vamos fazer Normalmente filho, é? passa a ter. Não necessariamente, É, pode ser a Pode esposa. ser, pode ser Ah, mãe, entendi. Pode ser a pai. mãe. Entendi. Calma, Você pessoal, só tem calma, que não vamos. comprovar, né? É o vínculo, né? Entendi. De dependente, né? Isso. Porque aquela pessoa depende De você. da sua Isso. renda, né? Vamos lá, vamos falar um pouco de valores agora, né? Pra gente. Eu sei que tem que ser, que é caso a caso. A vida toda do cliente faz diferença na hora de aprovações, né? De análise. Mas vamos falar um pouco sobre valores. Vamos primeiro, se um imóvel, independente do valor do imóvel, as instituições sempre vão financiar em torno de 80% do valor. Isso, o Até valor 80%. da Até avaliação. 80% da avaliação. Que não é a avaliação da construtora, é a avaliação do Certo, banco. do banco. Porque às vezes o cliente compara isso, né? Eu comprei por tal valor e o banco Entendi. avaliou por um valor diferente. Pode ser ou a mais ou a menos. Geralmente avalia mais. Geralmente avalia mais, É, né? Do que o valor. isso. Porque aquilo ali vai dar como garantia, então tem que ter a avaliação do banco, Isso. né? Não adianta a avaliação do mercado, né? Isso. Vamos lá. Então, a pessoa está comprando um apartamento de 500 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, o valor que for. Então, ele já analisa que ele consegue tirar financiamento de até 80% Do valor do imóvel. no valor do isso. imóvel. Então, a diferença, os 20%, ele tem que ter como valor de sinal, de entrada, Isso, né? negociação com o vendedor. negociação E com aí, o essa vendedor. negociação, ele não precisa comprovar como é que ele faz. É uma Certo. negociação entre as partes. Certo. Então, no contrato vem, comprou por 500 mil, vai financiar tanto e dê um sinal de tanto, independente se foi Isso. parcelar, se foi um carro, se foi, né? Exatamente. Se for. O banco não entra nesse mérito aí De do como recursos pagou, próprios, entendi. não. Bota lá, Então, recursos próprios. Isso. E como foi, Uhum. foi. E aí, já a partir daí que ele tem que ter os 80% de financiamento e os 20% que tem que ter uma forma de pagar. E desses 80% que o cliente tem que financiar, a gente já viu que tem a possibilidade do subsídio, né? Então, Isso. dos 80%, o valor que ele vai financiar, ele pode abater o FGTS, Isso. não é isso? Isso. E pode abater o subsídio, Isso. né? Então, é importante ir atrás. Por isso que eu fico incentivando as pessoas a buscarem saber, que fica, não, minha renda é muito baixa, eu não consigo. E a gente tá conversando aqui, né, Suzana, com a renda de R$ 1.800, Você chega até 34 mil de subsídio. Um exemplo, um imóvel em São Lourenço. certo? No nosso Nosso empreendimento empreendimento. de São isso. Lourenço, no Reserva São Lourenço. Uma renda de 1.800, você com dependente, chega a subsídio de 34 Tá, um apartamento mil. lá na faixa de 140 mil, 145 mil. Isso. Então, ele consegue financiar 80% disso,
tem que ter uma forma de pagamento dos outros 20%. E se Uhum. tiver uma renda de R$ 1.800 comprovada, consegue até 34 mil de subsídio. Muito Isso. bom. E uma carta de crédito com essa renda de uns 100 mil. Olha aí, muito bom. Né? E pode acontecer, inclusive, da pessoa não precisar dar nada, né? Ou, né, Com se a o valor avaliação for boa, todo. Pode, se a pessoa estiver usando FGTS, se ela tiver o FGTS para esses isso. E 20%, subsídio já tiver ela o não FGTS, precisaria negociar nada com a construtora ou com o É, vendedor. isso, porque o próprio FGTS já vai ser o sinal, né? Já vai ser a Isso. parte que ele isso. não consegue dos 20%, né? Então, por isso que eu estimulo todo mundo a pelo menos procurar saber. E eu vejo também E as pode pessoas. juntar a renda também, né? Se você ganha, tem um salário menor, né? Um Uhum. salário mínimo, juntando com o do marido, chega mais ou menos nessa renda. Se subir muito o salário, imagine que cada um ganhe 1.800, a gente vai para 3.600. Aí já o subsídio já diminui, né? Isso, aí esse subsídio É. vai cair, aí é Uhum. proporcional. Provavelmente deve ir para uns 20, acho que uns 17, não sei se chega. Mas vai caindo. Vai À caindo, medida né? que Cada você vez que você aumenta a vai. Porque renda, o exatamente, o subsídio estímulo Porque do seu poder de governo. compra aumentou, né? Isso, Então então o o estímulo do governo, governo. E não para adianta ajudar enrolar, você a na verdade, se comprar. está ali, a regra é clara do jogo, né? isso, É um programa que exatamente. já vem com a regra já pronta. E eu falo também muito para as pessoas que compram até apartamento para investir. Às vezes tem cliente que fica assim, poxa, eu não vou comprar um apartamento para investir porque eu tenho que ter o valor todo e tal. Mas eu falo muito em também financiar, mesmo que seja para investir, porque se a pessoa vai alugar, se vai ter a renda do aluguel, pega o valor do aluguel E e paga a paga prestação. Paga a a prestação. Em vez de você tirar ali seu dinheiro de uma aplicação, o Isso. apartamento vai se pagar com E fica aluguel. com patrimônio, né, Andressa? Você ainda fica Isso. Isso, com o patrimônio. Né? Você exatamente. rentabiliza, você fica com um patrimônio que, querendo ou não, é um bem para a família, né? Uhum. Mesmo que não seja a casa que a pessoa vai morar, mas o financiamento ele também está aí para isso, não está só para a casa que a pessoa vai morar, Isso. não é isso? E imóvel é muito difícil de desvalorizar, né? Você sempre Uhum. compra hoje por um valor, se você for olhar lá na frente, normalmente você ganha, né? É. Se você não tiver com pressa, você acaba ganhando sempre ali em cima E de se a valor de parcela imóvel. diminui e a valorização do imóvel cresce, vale a pena, Vale a pena, né? Vale a pena você se informar e buscar essa solução. vale sim. A gente tem muito cliente nosso de imóvel, de flat, desse de muro alto que a gente tá. Que quando a gente lançou, a gente fez a simulação na época. Isso, a gente faz uma análise inicial quando Isso, vende. Não é análise do banco, mas a gente tem um isso, é critério, isso, né? A é. gente faz uma análise também de cada cliente. Aí já faz simulação. Isso. E mostra para o cliente, ó, você consegue financiar tanto, né? Isso. E aí a gente já faz até uma análise de mercado do quanto ele consegue alugar e quanto casa mais ou menos o valor da parcela, Acho legal. né? Porque aí a pessoa vai ter o patrimônio. Outra conta que eu faço, que eu também não sei, né? Vamos ver se ainda funciona assim. Que as pessoas às vezes não sabem quanto vai custar a parcela, né? E eu geralmente calculo em torno de 1% do valor financiado. Faz sentido isso, Faz. né? Para a pessoa Faz. já ter Uhum. mais ou menos uma noção de quanto vai ser a parcela. Se vai financiar R$ 200.000, é em torno de R$ 2.000, Isso. Ainda né? o cálculo ainda dá para ser Ainda assim. tá. Pode ser um pouco a mais, um pouco a menos, de acordo com os juros, né, naquele momento, mas é uma conta que eu faço para ajudar o cliente a ter um norte, né? No caso do programa Verde e Amarelo, é menos. É menos porque como a Porque taxa tem é o menor e tem o Isso. subsídio, ele acaba tendo uma capacidade de pegar mais, vamos dizer assim, Uhum. para liberar para a construtora ou para o vendedor do imóvel. Certo. Para ele não pensar também que vai tirar 100 e vai pagar 1.000, né? Isso, Né? exatamente. Porque tem o subsídio, tem a parte do FGTS, né? Tem a própria taxa de juros, Que é mais menor. que é baixa. mais baixa, né? Isso. Mas se for um apartamento e um cliente que tiver uma renda média, um valor médio em torno aí de 300 mil, tal, que esteja totalmente fora, esse cálculo faz sentido, né? Mais ou Faz. menos em torno de 1% do valor que ele está tirando de financiamento. E que Correto. mais? Alguma coisa a mais, minha gente, que vocês queiram falar? Aproveitar que a gente está com essa plateia. É a chance da gente ajudar o povo Eu a acho se que a gente não informar. explanada, A gente já né? falou tanto aqui. Ótimo. Acrescentar, né, que a gente na Pernambuco tem um setor, né, de financiamento. Venda seu peixe, pode vender, venda seu peixe. A gente tem Me procurem, né, Suzana? um serviço exclusivo, né, para os clientes da Pernambuco. A gente apresenta a simulação, faz a parte da documentação. Qual é o papel de vocês? Diga aí, que o cliente vai lá conversar com você. Qual é o seu papel
entre as instituições e o cliente e a Pernambuco? É facilitar, né, Hum, a vida, esclarecer, tirar dúvida e concretizar o sonho de receber as chaves, de receber o imóvel, né, uhum. tirar o financiamento. Aí tira Então, dúvidas, ajuda, coleta a é, documentação, né? Já faz uma pré-análise para isso. chegar no banco, né? Internamente, a Mais gente tem redondo. correspondente Uhum, também, faz parceria com o banco, com o cartório, apresenta as diversas possibilidades, uhum, analisa cada perfil de cliente para realmente indicar e conduzir o processo uhum, para que ele seja menos uhum. burocrático, né, seja mais fácil, que o cliente realmente só tire aquele Eu tempinho para vejo separar a vocês assim, o documentação. propósito de vocês é aprovar o financiamento, né? Eu vejo Isso, vocês muito engajados assim e tomam até o partido do cliente mesmo, vai atrás de conseguir o sim, melhor, né? Melhor a isso, taxa, o valor isso. máximo, né? Isso. Eu acho que é isso que é importante, meu cliente se sente cuidado, digamos assim, né? Tem É, alguém olhando para mim aqui nessa empresa, é. não estou É, solto, né? E além do financiamento, né, tem a parte do registro, né? Internamente também a gente tem um setor só para o registro do contrato, que dá entrada em TBI, leva processo para o cartório, que também é outra coisa que você precisa hoje em dia é. parar, né, para fazer, Que né? muitas vezes os clientes não sabem, eles acham que assinou o contrato, Assinou, pronto. acabou. É, Não, ainda tem a parte burocrática, que é a parte de cartório, de TBI, de prefeitura. Então é importante o trabalho das meninas porque elas orientam, né? isso. Vai Isso. ter esse trâmite aqui e tem as pessoas que vão dar orientação ali para o cliente para ele não se perder. Porque Uhum. senão o processo ninguém E anda informar mais. também, acho que é a informação, né? Eita, tem que pagar não sei o quê, eita, Isso, né? E é pega de Isso. surpresa. Pelo menos lá eu vejo você, não, vai ter que ter essa despesa, assim, assado, né? Isso. Quais A são as gente despesas faz que a até empresa uma paga? projeção, né, para ele Isso. ter. Quais são as despesas que a empresa paga, as despesas que o cliente paga. Isso. E a gente está chegando já já no repasse do Mana, né? Tem que Isso. se preparar aí, são muitos clientes. Aí aproveitando, a gente entra em contato com Aproveite isso. todos, né? A gente fala com todos os clientes antecipadamente, dá essa orientação, né? A gente começa já a falar com os bancos, fazer Uhum. a avaliação de engenharia das unidades, Já apresentar as existe um trabalho taxas. prévio, né? Isso. Ver as E instituições próxima que vão. entrega já a gente tenta deixar tudo encaminhado, né? Porque nessa parte também não é só ter o imóvel, né? O imóvel tem que estar pronto. Então a gente tem que ser precisa de pronto. habite, averbação do habite. Então a gente deixa tudo pronto para Isso, quando até tiver a gente apto. mostrar para quem tem a diferença. Um é um imóvel pronto, com a BITS averbado, que ele está comprando. Eu quero esse apartamento pronto, né, Andresa? Faz diferença. Está aqui, estou olhando, está pronto. E outra é se ele está em construção, que ele tem que aguardar toda a parte de Isso. De documentação de legalização. legalização do imóvel. Isso. Eu falo muito isso, lógico que eu defendo a empresa, mas eu falo muito isso, que às vezes o cliente compra um apartamento, ou pensa que tá, mas que não vai atrás da documentação, Que é super importante. né? Principalmente se não tiver ainda o habite averbado no cartório, né? É. Porque às vezes tem o habite, Mas não Mas pode não tá habitar, mas não está averbado. averbado, e a instituição não faz o financiamento, Isso. né? Isso, então é, exatamente. tem que ter E é esse uma garantia para o cuidado. próprio cliente também, Isso. né? O habite averbado ali é uma garantia para ele de que está tudo certo, está tudo autorizado, está tudo legalizado. É, averbado, pessoal, é registrado no cartório, tá? Não adianta só ter o habite da prefeitura e não ia como se fosse um 360 do imóvel, de que ele está todo apto a ser comercializado ou a ser Isso, financiado, né? Como se fosse exatamente. um. O habite é só que ele está pronto para morar. Mas quando você averba no Averba. cartório, o cartório ele precisa de todas as documentações, não é isso, Suzana? Isso. Para que provar que aquele imóvel está sem pendência financeira de INSS, né, sem nenhuma ação né, Judicial, exatamente. judicial que vá Que até Nenhuma ficar ação então trabalhista, ele é ação nada. um terreno, trabalhista, né? Ele vira um isso, apartamento depois que isso. a verba, né? É, Ele virou uma matrícula única, né? Única, Isso, né? aquilo ali é uma É uma construção. construção, ele é um terreno, né? É uma fração ideal. Isso, é uma fração ideal. Ele vai É. ter uma matrícula Aí ele vai própria, né? virar. isso, ele vai nascer naquele momento, né? Aí Isso, a gente é. precisa da certidão, De né? que De ele é, matrícula da que ele unidade, existe que no vai Que ele contar esse cartório existe, antes. histórico, né? exatamente. É. Então tem que estar atento a isso. Isso. Né? Quando comprar, tem que ter certeza. É por isso que eu fico falando essa coisa das empresas, dos cuidados, porque se vai comprar em construção e não olhou para isso, quando chega na hora de receber, se não tiver isso, contar com financiamento não sai, Não sai. não sai, vai ficar, né? Sempre vai poder
ter a liberação de moradia, mas não vai ter a possibilidade nem de venda. Não é, Suzana? Você não pode nem Isso. vender para outra pessoa. Isso. Como é que você vai passar uma coisa que nem ainda está no seu nome, no cartório, né? Isso, Exatamente. correto. Então é isso. Ok, foi ótima Eu conversa. Foi vou ótimo. deixar o e-mail, né? Deixa ela olhando para a câmera. financiamento@pernambucoconstrutora.com.br. Pode deixar lá se teve alguma dúvida ou se quer falar de algum assunto específico. Estamos Fazer prontos para atender. perguntas. Fazer perguntas, isso. Ótimo, maravilha. Então, obrigada, minha gente. Foi Eu que ótimo. agradeço aí o convite, foi Depois a ótimo. gente pode pensar em outros temas, um tema específico. Vamos dizer, vamos falar só de price, ou vamos falar só de saque, vamos falar só de subsídio, né? Hoje a gente deu uma Geral. uma explanada geral. E são dúvidas que eu vejo que no dia a dia as pessoas têm de verdade, né, Andressa, né? Tem muito, muito No mesmo. banco te procuram muito e É né? corretor, cliente, internamente, né? muita Sempre dúvida. tem. Isso, Então, vamos lá ajudar a turma. Então, é isso, pessoal. Ficamos por aqui no nosso Podpack. Siga a gente no YouTube, Pernambuco Consultora, no Instagram e no Spotify. Obrigada a todos.